Bom dia a todos, irmãos, amigos, sejam todos bem-vindos a mais um dia de estudos aqui de nossa casa. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Vamos elevar os nossos pensamentos, serenar o nosso coração para fazermos a nossa prece inicial. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de mais um momento de estudo, né, em nossa casa, o grupo de fraternidade Irmão Fritz. Agradecemos, Senhor, pela bênção da vida, por tudo que nos tem concedido, pois sabemos que tudo faz parte do nosso processo de aprendizado e evolução. Que bênçãos de luz, paz e amor recaiam sobre cada um de nós que estamos aqui, nesse momento, conectados pelos pensamentos e pelo coração. Que a espiritualidade benfeitora alcance os nossos lares, alcance os nossos irmãos do plano físico e também do plano espiritual, que estejam em dificuldade, em sofrimento, que todos possam ser amparados, Senhor. Rogamos também em favor da cidade da Fraternidade, dos nossos irmãos que lá vivem, convivem, de seus dirigentes, que todos possam ser amparados, fortalecidos em seus propósitos. Pedimos bênçãos também em favor de nossa casa espírita, de seus coordenadores, trabalhadores, as pessoas que aqui frequentam ou que de alguma forma estejam ligados a esse movimento de fraternidade. Que todos recebam bênçãos de paz, de amor, que todos sejam fortalecidos em seus propósitos. Rogamos por fim, Senhor, em favor de nossa irmã Cristina, que está hoje com a responsabilidade da palavra, que ela tenha a palavra fácil e que nós estejamos com os corações abertos, receptivos a todos os ensinamentos. Na vibração dessa prece, pedimos a permissão para iniciarmos o estudo dessa manhã. Que assim seja. Meus irmãos, é com muita alegria que nós estamos aqui para tentarmos compreender um pouquinho mais sobre as palavras de Jesus, sobre os ensinamentos que ele nos deixou, que tanto tem nos ajudado no nosso dia a dia, que tanto tem nos confortado, nos consolado. E que o Divino Mestre possa nos inspirar para que aquilo que for falado aqui hoje possa tocar os nossos corações no propósito de nos ajudar a caminhar com mais segurança, de nos ajudar a sermos pessoas melhores. O estudo que nós trouxemos é o Cristo Consolador. A bibliografia consultada foi Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 35, e o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Mateus anotou da seguinte forma: Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, porque suave é o meu jugo e leve é o meu fardo. Então, nesta passagem, Jesus vem nos fazer um convite. O que ele fala para a gente? Vinde a mim. Ele está nos chamando. Isso é um convite, não é? Então, quando nós convidamos uma pessoa para ir até a nossa casa, ou para algum evento que nós programamos, ou para estar conosco, o que nós esperamos? Nós esperamos que essa pessoa aceite o nosso convite, não é isso?
Nós esperamos que ela vá. E quando ela chega, nós nos sentimos muito felizes. Então, existe todo um processo, toda uma preparação para receber aquela pessoa. Agora, a pergunta que fica é a seguinte: a pessoa é obrigada a ir? Ela é obrigada a aceitar o convite feito a ela? Não. Por que que ela não está obrigada a ir? Porque ela tem o livre arbítrio. Cabe somente a ela tomar as decisões que achar convenientes para a sua vida. Então, não cabe a nós decidirmos por ela. Nós oferecemos o convite, mas o direito de escolha é somente dela. Então, Jesus, ele nessa passagem, como nós dissemos, nos faz um convite. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, que eu vos aliviarei. Então, esse convite está endereçado a quem? Está endereçado a todos aqueles que estão se sentindo sobrecarregados e aflitos. E qual é a finalidade desse convite de Jesus? A finalidade é aliviar, trazer alívio para as aflições da criatura enquanto ela esteja aqui nesse mundo de provas e expiações. Trazer alívio para todo aquele que está sentindo um excesso de carga, um excesso de peso, aquele que está sobrecarregado pelas dores, pelas dificuldades, pelos obstáculos de toda a ordem. É um alívio para aqueles que estão se sentindo extenuados, aqueles que já estão sem forças para seguir o caminho. Portanto, quando Jesus faz esse convite, ele também espera que a gente aceite, porque ele sabe que ele sim pode aliviar o peso que nós temos carregado no dia a dia. Mas nós somos obrigados a aceitar? Também não. A gente só aceita se a gente quiser. Jesus faz o convite, mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. E muitas vezes nós estamos muito envolvidos com os convites do mundo de César, do mundo material, envolvidos com preparativos de todo tipo, de toda ordem no campo material, e muitas vezes não nos sobra tempo para atendermos aos convites que Jesus tem feito a nós há 2000 anos. Então, os convites do mundo, eles geralmente entorpecem os nossos melhores sentidos, entorpecem os nossos melhores sentimentos. Nós sentimos uma atração muito grande pelos valores temporários, pelos valores efêmeros, né, da matéria, que saltam aos nossos olhos, que têm um chamamento muito forte aos nossos olhos materiais, mas que desaparecem também na mesma velocidade que eles vêm. Desaparecem como fumaça nas nossas vidas, porque nada que pertence à matéria permanece conosco. Então, muitas vezes, quando a gente chega lá na frente, a gente percebe que nós apenas nos agarramos a uma sombra que vai se esvair, que vai sumir das nossas vidas. Então, vai chegar uma hora que nós vamos querer algo mais substancial para preencher o vazio que nós trazemos dentro de nós. Então, nós vamos perceber que, embora nós estejamos rodeados de pessoas, de coisas, de eventos de toda ordem, nós não estamos felizes. O nosso interior está desguarnecido, como se estivesse oco. E aí pode ser que nessa hora nós consideremos aceitar o convite de Jesus. Gente, é Jesus nos convidando. É Jesus nos chamando, não é qualquer um. É Jesus nos oferecendo alívio, o consolo, o conforto que somente Ele pode dar. Então, quando nós aceitamos o convite de Jesus, nós sentimos no íntimo um alento, um reconforto muito grande. Por que que nós sentimos esse reconforto? Porque todo o evangelho do Mestre é um cântico de esperança, é um cântico de alento, é um cântico de consolo para os caminhos de lágrimas que nós ainda percorremos aqui na terra.
Então, quando Jesus fez esse convite, ele não estava se dirigindo apenas às pessoas que o ouviram naquela época. Quando Jesus fez esse convite, ele deixa essa proposta para toda a humanidade. Por quê? Porque ele sabia perfeitamente que o sofrimento e a dor faziam e fazem parte ainda da jornada evolutiva de cada um. Portanto, o convite do Mestre é endereçado principalmente àqueles que estão sem esperança, àqueles que estão sem perspectiva de vida, sem uma expectativa de um recomeço, para aquelas pessoas que estão se sentindo desesperados, desesperançados, abandonados, sozinhos, perdidos na vida. Então, meus irmãos, esse convite de Jesus é um convite que nos vai trazer uma certa condição de passarmos pelas nossas provações com mais serenidade. Mas ele também, ao mesmo tempo, é um chamamento ao esforço, à perseverança e à boa vontade de cada um em superar as suas dificuldades. E para que nós possamos trilhar esse caminho que Jesus nos oferece, para que nós possamos mudar as nossas atitudes, nós precisamos ter uma postura firme. Nós precisamos realmente termos boa vontade e perseverança. Porque às vezes nós pensamos que somos incapazes de mudar os nossos comportamentos. Às vezes nós pensamos que somos incapazes de mudarmos os nossos hábitos. Por quê? Porque nós já acostumamos a agir e a pensar de determinada forma. E a gente pensa que se a gente começar a mudar, vai soar como se fosse uma coisa falsa, de maneira artificial. Parece que nós estamos fingindo ser uma pessoa que nós não somos. Mas no começo, meus irmãos, tudo é difícil. Nós precisamos nos empenhar e termos firmeza. Porque para uma pessoa, por exemplo, carrancuda, que não tem costume de sorrir, para ela dar um sorriso realmente é muito difícil. Ela precisa fazer um esforço muito grande. Para aqueles pais que foram criados de maneira muito rígida, para abraçarem um filho hoje, para dizerem para um filho que os amam, é muito difícil, mas é possível. É só nós querermos mudar, é só nós nos empenharmos. Então, mudar de comportamento, mudar os nossos hábitos não é fácil, mas é de extrema importância para que nós obtenhamos resultados diferentes na nossa vida. Tem um ditado que diz que pau que nasce torto morre torto. Isso é um engano. Pau que nasce torto só morre torto se quiser. Porque qualquer pau que nasça torto pode ser moldado pelo divino carpinteiro. Qualquer pau que nasça torto, quando passa pelas mãos de Jesus, certamente será moldado, será lapidado e se transformará num móvel muito raro. Então, meus irmãos, Jesus, ele vem nos oferecer esse alívio, mas nós não devemos também confundir o que Jesus nos propõe. Porque quando ele nos propõe ou nos promete alívio, ele não está dizendo que vai retirar das nossas vidas os problemas. Ele não está dizendo que vai retirar as dificuldades encontradas no caminho. Então, ele nos promete um alívio, como se fosse um anestésico, né? Que vai nos dar a capacidade de suportar as nossas dores, a capacidade de resolvermos os nossos problemas, a capacidade de superarmos as nossas dificuldades. Porque todas as provações pelas quais nós passamos aqui na Terra fazem parte de um tratamento. Nós sabemos que somos espíritos imperfeitos ainda, doentes da alma. Então, esses problemas, essas dificuldades, são os medicamentos que a própria vida nos propõe para que a nossa cura seja definitiva, para a nossa libertação. E para essa cura, Jesus vem nos dar a receita. Qual que é a receita? Tomar sobre nós o seu jugo, que é suave. Qual que é o jugo de Jesus?
são os ensinos de Jesus. Por que o jugo de Jesus é suave? Porque todo aquele que segue os seus ensinamentos, certamente é aquele que vai aprender com ele a ser brando e humilde de coração. É aquele que sabe que as dores e dificuldades do caminho não são irreversíveis, não são para sempre e que mais cedo ou mais tarde também passarão. Mas para que essas dificuldades, esses obstáculos sejam transpostos, é preciso que a criatura se esforce. É preciso que a criatura se mova, saia da inércia, queira vencer realmente os seus obstáculos e as dificuldades encontradas no caminho. Porque às vezes nós nos comportamos como incapazes, como se o outro fosse o responsável pelas nossas dificuldades, como se o outro fosse o responsável por resolver os nossos problemas. Quem dera, né, meus irmãos, que o outro tivesse esse poder de resolver todas as nossas pendências evolutivas. Quem dera nós tivéssemos o poder de resolvermos as pendências evolutivas do outro. Então é importante nós abrirmos um parêntese aqui para lembrarmos que existe, segundo as leis de Deus, uma lei de causa e efeito, e que cada um colhe apenas aquilo que planta. Portanto, as dificuldades que nós encontramos no nosso caminho são responsabilidades nossas, são colheitas do nosso próprio plantio. E muitas vezes a gente acha que a vida não sorri para nós. Então, nós precisamos analisar como nós temos agido durante a nossa vida. Porque pode ser que ela não esteja sorrindo para nós por não estar achando graça das nossas atitudes. Então, nós precisamos refletir, fazermos uma autoanálise, como tem sido o nosso comportamento diante das dificuldades, diante da vida, diante das oportunidades que nos chegam a todo momento. Porque acontece uma coisa interessante conosco. Jesus está sempre nos convidando a irmos até Ele. Jesus está sempre nos convidando a termos olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Então, muitas vezes, a resposta para as nossas dificuldades estão na nossa frente. Muitas vezes, as respostas para as nossas dificuldades estão muito claras e nós não temos olhos de ver, nem ouvidos de ouvir. Por quê? Porque nós já nos habituamos a reclamar, a nos colocarmos numa posição de infelizes, de sofredores, esperando que um milagre caia do céu, esperando que aconteça um passe de mágica na nossa vida e deixamos as oportunidades de crescimento e de reajuste passarem. E são várias oportunidades. Para a gente ser uma pessoa melhor, a gente não precisa mudar o mundo. Para a gente ser uma pessoa melhor, é necessário apenas que a gente se esforce. Por exemplo, nos esforçarmos para saber ouvir sem recriminar, para aconselhar quando for possível, nos esforçarmos para sermos mais humildes e menos orgulhosos, menos arrogantes, nos esforçarmos para sermos responsáveis com as nossas obrigações, nos esforçarmos para sermos honestos, probos, conscientes do nosso papel de cristão aqui na Terra. Então, são pequenas atitudes que vão fazer uma grande diferença nas nossas vidas. Nós recebemos uma mensagem há poucos dias no WhatsApp que ilustra muito bem essa questão que nós estamos querendo colocar, de termos olhos de ver, para percebermos as oportunidades que nós temos na nossa vida. Se chama troca de plantão. E essa historinha diz que Jesus resolveu voltar à Terra e vir na função de médico. Então ele procurou um lugar para ele estar, né? Escolheu aqui no Brasil um posto de saúde do SUS. Então ele viu um médico trabalhando já há muitas horas, muito cansado. Ele então entra com seu jaleco branco, passando pela fila de pacientes que estavam ali no corredor esperando atendimento, até atingir o consultório médico. E aí, quando ele passa no corredor, os pacientes olham e dizem assim: "Ih, vai trocar de plantão", porque sempre uma troca de plantão
é um pouco demorado, né? Então eles já estavam ali sem paciência. Então Jesus caminha tranquilamente, entra no consultório e diz para o médico, para o seu companheiro ali, que ele podia encerrar suas atividades, que dali para frente ele assumiria o plantão. Então Jesus senta ali e todo resoluto fala: o próximo. Então o próximo entra no consultório, era um homem paralítico em sua cadeira de rodas. Jesus se aproxima dele sem lhe tocar, apenas impondo as mãos sobre a cabeça dele e diz para ele: levanta-te e anda. Ele levantou, andou, saiu do consultório empurrando a própria cadeira de rodas e quando chegou no corredor, próximo da fila que estava ali esperando, o que estava para ser atendido pergunta para ele: e aí? Como é que é esse doutor novo aí? O paralítico que havia sido curado olha para o paciente e diz: igual aos outros, não coloca nem a mão na gente. Então, meus irmãos, esse homem em questão, ele levantou e andou, mas como se fosse uma máquina, como se fosse um robô, sem perceber o leque de oportunidades que estavam se abrindo ali à sua frente naquele momento que ele recebeu a cura física. Por quê? Por que ele não percebeu? Porque ele preferiu reclamar, ao invés de ser grato, ao invés de aproveitar as oportunidades que chegaram até ele. Então, qual que é a moral dessa história? Às vezes, nós já recebemos o milagre, mas em vez de termos olhos de ver e ouvidos de ouvir, nos agarramos a coisas materiais e não percebemos aquilo que está vindo para nós. Não agarramos as oportunidades que têm chegado na nossa vida e preferimos continuar reclamando. Então, se nós queremos um milagre na nossa vida, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que nos esforçar. Jesus já disse: faça a sua parte, que o céu te ajudará. Então, meus irmãos, não tenhamos dúvida. Jesus, dos páramos da luz, das esferas espirituais, sonda a intimidade de cada um de nós. Sonda o coração de cada um de nós e sabe de tudo que nós precisamos. Então, que nós possamos atender ao chamamento de Jesus, que nós possamos atender ao convite de Jesus. Tenhamos fé, acreditemos, abramos os nossos corações, busquemos o contato com Jesus através de uma prece, através dos nossos bons pensamentos, de boas vibrações, de sentimentos elevados, através de uma boa ação. E tenhamos a certeza que o alívio que Ele nos prometeu chegará até nós. E assim encontraremos o repouso para as nossas almas, que é o que cada um de nós realmente almeja. Aceitemos o convite de Jesus. Pode ser que tenhamos sido já convidados há muitos e muitos tempos, há muitas eras, e não tenhamos aceitado. Mas se hoje nós estamos aqui, ouvindo os ensinamentos de Jesus, buscando algo melhor para as nossas vidas, é sinal de que nós estamos dispostos a aceitar o convite dele. Então tenhamos sempre no nosso coração essa certeza que Jesus jamais vai desistir de qualquer um de nós. Que Ele possa nos consolar, que Ele possa estar sempre presente nas nossas vidas, nos abençoando, nos protegendo, nos inspirando e nos amparando hoje e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, antes de fazermos a prece final, gostaríamos de avisar que nesse mês de fevereiro já iniciamos, né, os estudos virtuais, sendo às terças-feiras, às 20 horas, o estudo sistematizado da doutrina espírita, o Evangelho
e o estudo sistematizado da mediunidade. Aos sábados, às 17 horas, vai estar ocorrendo a evangelização infanto-juvenil e o estudo sistematizado da doutrina espírita e o evangelho. Convidamos a todos a participar. Vamos novamente elevar os nossos pensamentos ao plano mais alto, agradecendo, Senhor, pela oportunidade que tivemos hoje de um estudo tão esclarecedor e consolador. Agradecemos a nossa irmã Cristina pela boa vontade em se fazer instrumento de divulgação do Evangelho do Cristo, que ela possa ser fortalecida a cada dia em seus propósitos. Rogamos, Senhor, em favor do nosso planeta Terra, que nesse momento passa por um momento delicado e importante de transição, que nós possamos, Senhor, cada um de nossa parte, nos esforçarmos, termos a resignação, a boa vontade e a coragem necessárias para também fazermos as transformações necessárias em nossa vida, acompanhando a evolução do nosso planeta Terra. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso puro e santo nome. Venha a nós o vosso reino de amor e de bondade, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso, do corpo e da mente, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que perdoamos a todos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, e livrai-nos de todo o mal. Na vibração desta prece, profundamente agradecidos por tudo que recebemos hoje, pedimos a permissão para encerrarmos o nosso estudo. Que assim seja. Fiquem com Deus, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja com cada um de nós.